Fala galera, beleza? Meu nome é Matheus Santiliano, eu sou profissional da música e educador musical e hoje o vídeo vai abordar um conteúdo muito interessante e muito comum de se ouvir, né? Muitas pessoas que estão começando a tocar aí, seja o violão, o teclado, ou outros instrumentos de harmonia. Um assunto que é muito comum é como eu posso tocar de ouvido, como que eu posso largar a cifra, né? E talvez você está se perguntando, mas como é que eu começo a tocar na igreja, abandonar a cifra, estudando cadências? Então, o que é cadência? Então, antes de tudo, né, para a gente começar a falar sobre os assuntos de hoje, já vou explicar o que é cadência. Você precisa, né, ter noção que isso não é uma fórmula milagrosa. Isso é um dos caminhos, aliás, é o caminho para você dar início dos estudos de percepção, para você seu ouvido começar a se acostumar com essa sonoridade. Mas é normal, no início, a gente pensa que nunca vai acontecer, né? Eu me lembro quando eu comecei a aprender a tocar violão, né? Quando eu comecei a estudar harmonia, eu ficava perguntando para as pessoas, cara, como é que eu posso abandonar a cifra? Aí as pessoas diziam para mim, cara, você tem um ouvido bom, daqui a pouquinho você já vai abandonar a cifra, é só você começar a estudar campo harmônico e tal. E eu não acreditava, eu achava que se um dia isso fosse acontecer, ia demorar muito tempo. Porém, quando eu comecei a estudar, rapidinho o meu ouvido já começou a assimilar. E quando eu falo rápido, não é do dia para a noite, não é hoje você estudou, amanhã você já está pronto, não é isso. Mas quando eu comecei a estudar, meu ouvido já foi assimilando as coisas. E o nosso ouvido, ele pode sim aprender, tá? Pode sim aprender as sonoridades, pode sim aprender as cadências, né? Então, para a gente começar, o que significa cadência? O que é esse termo, né, que eu estou usando? Então, é muito fácil de entender, né? Na verdade, cadência é o nome usado para uma sequência de acordes, que geralmente é usado em determinadas músicas, né? Você pode se perguntar, e às vezes você até conhece alguma música, vamos supor, a gente pega uma sequência de Dó, Sol, Lá menor e Fá. Com certeza aí você deve conhecer várias músicas que tem essa sequência de acordes, né? Muito comum de ter uma ou duas ou até várias músicas mesmo, né? Às vezes de lembrar assim na hora fica ruim, mas tem sim várias músicas com essa cadência. Então cadência já é uma sequência de acordes já pronta, que geralmente é usada nas músicas, e ela tem um efeito sonoro muito característico. Então, se a gente for reparar, o blues ele tem uma cadência que vai fazer soar blues. Claro que a cadência dele também tem uns acordes específicos, né, para o blues, que já são os acordes dominantes, que já é um assunto para um outro vídeo. Mas tem as cadências, né? Se a gente for pegar algumas músicas também, né, de MPB, também tem algumas cadências específicas. E também nas músicas atuais gospel também tem bastante cadências específicas, e é o que a gente vai começar a entender hoje, né? Então, para a gente começar a dar início ao estudo de cadências, o que eu preciso ter em mente? O que eu preciso saber para mim começar a estudar cadência? Primeiro de tudo, eu necessito saber a diferença de sonoridade de um acorde maior e de um acorde menor. A sonoridade desses dois acordes são diferentes, né? Existem 7 tipos de acordes básicos, mas os mais iniciais que a gente começa a falar e muito comum de você ver nas músicas, né, de quando você começa a tocar, são os acordes maiores e menores, né? Então, necessário de tudo eu saber diferenciar quando que um acorde é maior, quando que é menor. Ah, Matheus, como que eu posso começar a estudar isso? É fácil. Você tem que começar a forçar o seu ouvido a entender aquela sonoridade, porque às vezes a gente só se preocupa com o tocar e com a cifra em si. Você não começa a se preocupar com o que você está ouvindo, né? Então isso é muito perigoso. Então você pega o violão ou o teclado ou qualquer outro instrumento e começa a escutar qual é a característica de um acorde maior e de um menor. Se a gente for reparar um acorde maior, seja ele qual for, seja Dó maior, Ré maior, Mi maior, Lá maior, seja ele qual for, ele vai ter uma característica alegre, né? E seja todos os acordes menores também, ele vai ter uma característica mais triste, tá bom? Segunda coisa, para você começar a estudar cadências, você já tem que ter noção pelo menos um pouco de campo harmônico. Por isso que a música é legal, porque um assunto puxa o outro, né?
para você começar a estudar sonoridade de acorde, é bom você entender como que acorde é formado, né? Por que o acorde é maior, é formado de um jeito, como que o acorde menor é formado, por que daquele jeito. Isso acaba forçando você a estudar intervalos e por aí vai, né? Então, outra coisa também muito importante que eu esqueci de falar no vídeo é que quando você começar das próximas vezes agora, que seja qualquer música, por mais que você esteja tocando na cifra e não está estudando percepção, mas não comece mais a olhar os acordes, vamos supor, aqui é Dó e Fá. Não, já procura falar, aqui é o primeiro e aqui é o quarto grau. A música é Dó, Sol, Sol e Fá, é o primeiro, quinto e quarto. Já começa a trabalhar o seu ouvido a entender que o mais necessário não é você saber o acorde em si, e sim qual é a função dele. Então quando você já começa a falar, aquela música lá, ela na primeira parte, ela é primeiro grau, depois vai para o segundo, depois vai para o quinto. Então você já começa, a vez de se falar o acorde em si, já fala as funções dele. Isso fica muito mais fácil para o seu aprendizado, tanto na percepção, tanto para você também decorar os campos harmônicos. Então sei lá, vou ver uma música que eu não sei e não consegui tirar de ouvido, vou ver a cifra dela. Aí tá lá, o tom de Mi. Aí a música começa em Mi, depois vai para Lá, depois vai para Si. Quais graus foram? Foi primeiro grau, quarto grau, quinto grau. Então procure colocar isso no seu dia a dia. Vamos começar a falar sobre cadência. Então eu vou pegar 2 tons maiores, tá? Todas as cadências que a gente vai falar aqui são de tons maiores. Eu vou pegar 2 tons maiores para a gente começar a estudar as cadências. E os tons vão ser Dó maior e Sol maior, tá bom? Mas é necessário que o objetivo nesse vídeo é que você pegue as cadências, estude a sonoridade delas individualmente, separadamente em cada um dos tons, tá bom? Para o seu ouvido começar a assimilar. Porque quando você já começa a treinar isso, às vezes você tá, sei lá, na rua ou qualquer lugar que você escutar uma música, se tiver alguma dessas cadências, você, opa, eu conheço essa expressão, eu conheço essa sequência de acordes, então isso já vai começar a surgir. Claro que não é do dia para a noite, né? Como eu disse no início do vídeo, a gente acha que nunca vai acontecer com a gente, mas pode sim, é só a gente estudar e ter foco, tá bom? Então vamos pegar o tom de Dó maior. Dó maior é formado, né, pelo primeiro grau, que é Dó, segundo grau, Ré menor, o terceiro grau, Mi menor, o quarto grau, que é Fá maior, quinto grau, que é o Sol maior, sexto grau, que é o Lá menor, e sétimo, que é o Si meio diminuto. Se você reparar, tanto no tom de Sol quanto no tom de Dó, eu deixei em vermelho os acordes meio diminutos. Por quê? Nas cadências que eu vou mostrar a seguir, não terá acorde meio diminuto. Eles são muito importantes, a gente deve estudar eles, só que nessas cadências não vai entrar, então por isso eu deixei em vermelho, tá bom? Então vamos começar a montar as cadências. A primeira cadência parece ser difícil, mas não é, né? Você fala, Matheus, por que você colocou a primeira cadência como primeiro quarto e segundo, primeiro quarto e quinto, ou primeiro ou quarto e primeiro? Por que eu coloquei tudo junto assim? Porque são apenas 2 ou 3 acordes seguidos, né? As próximas cadências são 4 acordes ou mais acordes, tá bom? Então, como são poucos acordes, eu preferi colocar em um só, tá bom? Então, como que eu começo a treinar isso? Vamos lá. Na primeira cadência, muito comum nós vemos o primeiro indo para o quarto grau das músicas atuais, tá bom, gente? Muito comum isso acontecer. Então, quem seria o primeiro grau em Dó e quem seria o quarto grau em Dó? Seria Dó e seria Fá. Muitas músicas só tem esses 2 acordes, muitas músicas mesmo. Eu não vou dar muitos exemplos aqui, porque pode ser até um assunto para um segundo vídeo mais específico, senão a gente vai demorar muito tempo. Um segundo, né, muito usado também, né, dentro dessa mesma cadência, que é primeiro, quarto e segundo. Se você for reparar, antes de primeiro, quarto e segundo, tem o primeiro e quarto. Então a diferença é que agora é primeiro, quarto e segundo. Então tem muitas músicas que possuem essa cadência. Eu até coloquei ali alguns exemplos, já vou falar sobre eles, mas é muito comum. Outra sequência também é primeiro, quarto e quinto grau, ou quarto e primeiro grau. Matheus, como que eu posso estudar isso? Comece a estudar a característica e sonoridade em todos os tons. Ali eu coloquei em 2 tons só para a gente ter uma noção. Então em Sol maior seria, primeiro e quarto seria Sol e Dó,
primeiro, quarto e segundo seria Sol, Dó e Lá menor. Primeiro, quarto e quinto seria Sol, Dó e Ré. Ou quarto e primeiro seria Dó e Sol. Ah, Matheus, então quais músicas que você diz aí que tem essas cadências? Então vamos lá, uma música muito conhecida, né, que é Santo Espírito, da Laura Sougueles. Ela já começa com primeiro grau, quarto grau e segundo grau. Essa música a gente está em Mi maior, na versão da Laura. Então, Mi é o primeiro grau. Se a gente for contar, Lá é o quarto grau, né? Mi, Fá, Sol, Lá, quarto. E segundo seria o Fá sustenido menor. Então, uma cadência já muito comum, como eu disse ali em cima. Como que eu posso estudar voltando? Faço isso em cada tom para começar a entrar no meu ouvido. Eu peço se você tiver algum amigo que toque também, é bom que ele pegue essas cadências, faça assim você ver e você comece a estudá-las, tá bom? Pai Nosso, né, Pedras Vivas, né, que ela tem no início, né, quando começa a cantar Pai Nosso, ali na primeira estrofe ela é formada pelo primeiro, pelo quarto, pelo quinto grau. Então, se a gente estivesse tocando em Dó maior, seria Pai Nosso, Dó, né? Depois seria quarto, depois seria Fá, depois seria Sol, que seria o quinto grau. E próxima música, né, que se a gente for analisar o refrão e a primeira estrofe, né, o refrão dessa música, Em Teus Braços é meu descanso, ela fica em Fá e ela fica em Dó, né? Ela fica no quarto grau e no primeiro grau. Ah, Matheus, como eu sei que tom é? Isso já é um assunto para um outro vídeo, né? Mas o seu ouvido ele tem que começar a programar ele para identificar qual é o acorde do centro tonal, tá bom? Se não, isso acaba até gerando discussão, que eu vou falar um pouco mais para frente. Então vamos para a segunda cadência. A segunda cadência, que para mim é a mais de todas, a que ganha disparado, que é a mais fácil de você ver, é primeiro, quinto, sexto e quarto grau. Muitas músicas mesmo têm essa cadência. Então, se a gente estivesse fazendo essa cadência em Dó maior, seria Dó primeiro grau, Sol segundo grau, quinto grau, Lá menor sexto grau e Fá o quarto grau. Em Sol maior seria Sol, Ré, Mi menor e Dó. Músicas com essas cadências, muitas tem, né? Mas eu separei 3 que é Pra Sempre, do Ministério Viva. Fica a música toda, primeiro, quinto grau, sexto grau, quarto grau. A música Vitória no Deserto, da Aline Barros, naquela Quando a Noite Fria Cai Sobre Mim, ela também está na mesma cadência, primeiro grau, quinto grau, sexto grau e quarto grau. Se eu fosse fazer ela em Sol maior, seria Sol, Ré, Mi menor e Dó. Deixa Queimar, do Alessandro Vilas Boas, que também tem a mesma cadência, que é primeiro, quinto, sexto e quarto. Vamos para a próxima cadência. Nós temos aqui agora a terceira cadência. Eu separei aqui, né, que pode ser quarto, segundo, sexto ou terceiro, ou quarto, segundo, sexto ou quinto, né? Um assunto aí para outros vídeos também, como até eu comecei falando no início, que um assunto pode puxar o outro, né? O terceiro grau ele é relativo do quinto. No caso, quem é terceiro grau em Dó é Mi menor. Mi menor ele é relativo de Sol, que seria o quinto grau. Então, depois eu posso falar isso para um outro vídeo. Então, como que ficaria essa cadência em Dó maior? Quarto grau é Fá, segundo grau é Ré menor, sexto grau é Lá menor e terceiro grau Mi menor. Ou pode ser quarto grau, segundo grau Ré menor, sexto grau Lá menor, e em vez de ser o terceiro grau Mi menor, ser o Sol, tá bom? Treinem bastante todas as cadências, nessas cadências, para começar a entrar no ouvido. Uma música que tem essa cadência, né, uma música conhecida que é Pai Nosso, mas essa cadência só entra quando entra naquela parte, na terra, né, como que já é na segunda estrofe, não é o início da música. E também quando a música que fala, né, deixa o céu descer, também é a mesma cadência, tá bom, gente? Então vamos lá para a próxima cadência. Uma cadência que eu separei aqui também é quarto grau, quinto grau, sexto grau e quinto grau, ou quarto, quinto, sexto e terceiro, né? Se a gente for analisar, quem seriam esses graus em Dó maior? O quarto seria o Fá,
o quinto seria o Sol, o sexto seria o Lá menor e o quinto seria o Sol. Ou quarto grau Fá, quinto grau Sol, sexto Lá menor e terceiro Mi menor. E em Sol também seria esses acordes que já coloquei aí, né? Umas músicas que tem essas cadências é a Viva-nos, do Davi Fernandes. Ela já começa com Fá, Sol, Lá menor e Mi menor, que seria a cadência quarto, quinto, sexto e terceiro grau. Então começa a treinar essa cadência em outros tons também, para você ir pegando a sonoridade que ela vai produzir. A música Casa é Sua, que é uma música muito conhecida, se a gente pegar só o refrão dela, ela vai ter quarto grau, quinto grau, sexto grau, ali tá, botei ao contrário, sexto grau e quinto grau, que seria, se a gente estivesse tocando essa música em Sol, seria Dó, Ré, Mi menor e Dó. E Quero Conhecer Jesus também, ela já começa com essa cadência, porém, só o refrão que é diferente, mas a música toda vai ficar no quarto, no quinto, no sexto e no quinto grau. Tem que ter muito cuidado, porque as pessoas acham que pela música começar no quarto grau, vamos supor, quarto grau de Dó é Fá. Por a música começar em Fá, o tom é Fá, não é. Então isso já é um assunto para outro vídeo, né? Porque para você tem que começar a saber quando a música está no centro tonal. E às vezes isso é confuso, porque às vezes o acorde tonal ele nem aparece, né? Tem música que nem aparece. Então é complicado. Depois isso já será um assunto para um outro vídeo. Próxima e última cadência que eu separei aqui seria sexto grau, quarto grau, primeiro grau e quinto grau, ou sexto, quarto, primeiro e terceiro. Ah, Matheus, mas isso daí é uma cadência de tom menor. Pode ser, mas como o tom menor natural e o maior natural, eles são relativos, eles têm as mesmas notas entre si, eu prefiro tratar ele como maior, tá bom? Então, se a gente fosse fazer essa cadência, que é muito famosa também, acho que seria a segunda cadência mais famosa, que poderia ganhar aí, seria essa cadência, que é sexto, quarto, primeiro e quinto. Então, se fosse em Dó maior, seria Lá menor, Fá, Dó e Sol, ou Lá menor, Fá, Dó e Mi menor. Que música que tem essas cadências? Vamos lá. Lindo És, Juliano Som. Começa com sexto grau, Lá menor, quarto grau, que é Fá maior, Dó maior, que é o primeiro grau, e Sol, que é o quinto grau. Uma outra música que com certeza você deve conhecer é Faz Chover, Toque no Altar, que é sexto grau e Lá menor, né? Quarto grau, é a mesma coisa. Primeiro grau Dó, quarto e quinto grau Sol. E Para Que Entre o Rei, do Morado, todo mundo conhece, que tem os mesmos acordes. Porém, nenhuma dessas três entra aquela progressão de sexto, quarto, primeiro e terceiro, né? Tá, no lugar do terceiro tá o quinto. Porém, elas vão sempre aparecer. Então, gente, isso aqui é um material muito grande. Por mais que o vídeo tenha essa duração, sei lá, de menos de 20 minutos, mas em menos de 20 minutos você não consegue estudar isso e aprender de primeira, tá bom? Então, o que você tem que fazer? Estudar cada uma das cadências separadamente e ter paciência, tá bom? Não é estudar hoje e esquecer amanhã. Sempre estude, como eu disse, peça alguém que você conheça para tocar essas cadências, sem você que saiba, né? Como tem 5 cadências, pede para ele tocar qualquer uma e você começar a ver qual é, e nisso vocês vão brincando, né? Cada um toca e o outro escuta, ou vice-versa, para ambos treinarem as cadências. Isso aqui é um ponto muito importante. Você estudando isso, pode ter certeza que você vai evoluir muito e muito na música. Espero ter ajudado você. Ainda não tenho muita experiência gravando vídeo, eu já dou aula há um bom tempo, porém gravando vídeos é meus primeiros vídeos que eu estou fazendo nesse formato. Então peço aí que você tenha paciência. Se você gostou do vídeo, né, compartilhe com seus amigos, dê seu like, deixe seu comentário, seja ele, né, para elogiar ou seja ele com críticas. Eu vou aceitar, vou ler com prazer, porque toda crítica ela serve para crescimento também. Bem, né? Então é isso daí, galera. Fique com Deus. Se vocês têm mais alguma sugestão para um próximo vídeo, só deixar aí nos comentários. Fique com Deus, até a próxima.